Meus amores da minha vida, como é que vocês estão? Belezinha, meus queridinhos e minhas queridinhas? Vamos fazer mais um videozinho aqui de R. Agora vamos voltar a falar sobre funções. No vídeo anterior eu falei sobre funções, falei sobre parâmetros, falei sobre escopo, falei sobre parâmetros nomeados, tá? Eu tô fungando, comendo ranho aqui porque meu nariz está escorrendo, minha rinite está atacada, aqui está um calor do cacete, minha bunda está grudando na cadeira porque está muito calor, tá? Mas não se preocupe, pelo menos por enquanto eu não vou morrer, tá? Então eu falei bastante coisa de funções no vídeo anterior. Agora nós vamos recriar uma função aqui, que é a função que eu acho que eu uso em praticamente todos os meus vídeos, que é, nós vamos recriar a função aqui de desvio padrão. Mas, Zuruba, nós já temos a bendita da função de desvio padrão no R, que é o S, se essa porcaria desse lápis me escrever, né? Que ele é o SD da função. Tá, já existe, mas nós vamos recriar simplesmente para nós termos o raciocínio também na hora que precisarmos passar determinada fórmula, determinado negócio para uma bendita de uma função. Beleza? Então vamos lá. Como é que é o desvio padrão? Não sei se vocês lembram, nós vamos relembrar agora. Nada mais é que uma somatória, né? Então eu tenho aqui o bendito do meu sigma, entre parênteses, dos meus valores, beleza? Menos, eu vou fazer o desvio padrão populacional, tá? Então eu tenho meu sigma, que é a minha média, elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de observações e tudo isso tirado à raiz. O que cacetes é isso daqui? Vamos ver que cacetes é cada parte. Isso daqui é a soma. Esse sigma, ele está somando toda esta parte aqui, inclusive a parte do elevado ao quadrado, tá? Então, este meu xzinho aqui é o meu valor, beleza? Aqui é o meu valor. O meu sigma não, esse phi aqui, esqueci, essa letra, desculpe, perdão, tá? Essa daqui é a minha média. E isso daqui que eu estou fazendo, que está em azulzinho, ele é meu desvio. Então a diferença entre o valor e a média, tá? E isso daqui é elevado ao quadrado, porque se você simplesmente fizer isso sem elevar ao quadrado, o resultado vai ser zero. Beleza, mano? Dividido pela quantidade de observações e logo depois disso eu tiro a raiz, que é para poder tirar esse elevado ao quadrado aqui, tá? E a raiz quadrada, só para ficar bem claro, ela não está simplesmente sobre o numerador, tá? Ela é sobre o resultado inteiro. Então, tudo isso daqui. Nossa, que raiz quadrada feia. Tudo isso daqui. Este bendito aqui inteiro, e logo depois disso você tira a raiz dele. Ok? Então, como é que nós tiramos a média, né? Neste caso, a média populacional, como é que nós tiramos a bendita da média? Nada mais é que um somatório de todos os valores dividido pela quantidade de elementos. Então aqui, nós podemos ver que nós já temos dois somatórios, nós precisamos pegar o número de elementos, precisamos pegar também a média. Então nós temos várias funções que precisamos fazer. Já existem essas funções? Já, mas nós vamos recriá-las, tá bom? Inclusive uma outra coisa que eu não passei no vídeo anterior, que eu vou passar agora, que é a parte de retornar valores, né? Existem funções que retornam valores. Então, ao contrário de você simplesmente só printar o resultado, assim como eu fiz aqui no Xingar, você vai retornar valores. Então, vamos, por exemplo, criar a função aqui de média, tá bom? Então, eu vou criar aqui function e eu vou passar aqui valores. O nome da minha variável vai ser valores, tá? Não vou fazer nenhum tipo de verificação, pelo menos por enquanto. Eu parto do pressuposto que valores seja um vetor, ok? E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui um loop dentro dele. E tem esse bendito desse meu videozinho, porque eu sempre esqueço como fazer, sempre não, né? Que faz muito tempo que eu já não faço, que eu tenho aqui como fazer o for nos meus vídeos. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um loop, eu tenho que pegar todos esses valores e somar ele em um determinado lugar, né? Pois afinal minha média é a soma desses valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Então, assim, eu posso tanto criar uma variável para atribuir os valores, atribuir a quantidade, ou eu simplesmente só chamo a função length, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, soma igual, opa, eu sempre esqueço, igual a zero, tá? Então eu vou criar aqui uma nova variável, simplesmente para ela ficar aqui, e eu vou fazer aqui, ó, for do i igual, só para ver se eu não estou escrevendo errado,
desculpa. in. 1, 2 pontos, length, é TH ou HT? Eu sempre confundo. TH, isso. TH. Length de qual variável? Né? De qual variável que eu estou passando? Neste caso, valores. Não sei se vocês estão pegando aqui exatamente o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma função, valores, ok? Eu estou atribuindo o valor da soma 0, né? Porque afinal de contas eu tenho que fazer o somatório em cima dele. E eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo do valor número 1, né? Do primeiro elemento, até o último elemento. Então eu estou pegando o tamanho dos meus valores. Então, por exemplo, se eu voltar aqui para a minha janelinha, se eu fizer aqui, por exemplo, length, eu sempre escrevo errado. Eu pegar, sei lá, 1, 2, 3, ele vai me voltar 3 elementos. Se eu colocar 4 e 5, se eu colocar, sei lá, um monte, ele vai voltar 15 elementos. Eu tenho que pegar do primeiro ao último, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Voltando aqui para a minha janelinha de console dos meus valores, ok? Então, eu simplesmente dei uma tabulação aqui, porque é para simplesmente demonstrar que os valores que estão aqui fazem parte do meu for. Eu preciso? Não. Mas não é só porque eu não preciso que eu não tenho que fazer. Assim o código fica mais bonito. Então eu tenho que fazer o quê? Eu vou somar todos esses valores. Então vai ser soma. Então eu vou pegar aqui soma mais o quê? O valores, neste caso o i. Começa do 0 ou começa do 1? Eu sempre confundo. Ele começa do 1. Né? O primeiro elemento é o 1. Logo depois que eu tenho a soma, eu faço o quê? Eu faço a bendita da minha divisão. Né? Mas só que se dividir por 0 pode ser que dê problema, etc. Eu ainda não vou entrar na parte de verificação de funções. Tá? A gente está partindo do pressuposto que tudo que for passado aqui vão ser resultados certos. Tá? Então, como que eu faço a bendita do meu resultado? Eu vou fazer aqui soma dividido pelo quê? Pelo length do valores. E eu faço como que eu retorno um valor, né? Então, assim, quando eu tenho uma função, por exemplo, a função c, se eu voltar aqui para a janelinha, se eu tenho a função c, ela retorna um determinado valor. Tanto que eu poderia colocar, sei lá, atribuir esse c na minha variável x. E se eu chamar x, ele vai me voltar o bendito do meu valor. Eu acho que é type a bendita da função. Não lembro. Desculpa, eu esqueci como é que é a função que retorna o tipo da minha variável. Daqui a pouco eu lembro qual que é. Então, assim, eu atribuo isso e eu atribuo esse valor. Veja que ele retorna. Eu chamo a função e eu posso atribuir esse valor, atribuir o resultado da minha função dentro de um determinado valor, dentro de uma determinada outra variável, ou posso usar isso para um outro cálculo, seja lá como for. Então, como que eu vou fazer? Como que eu retorno um valor? Eu tenho que usar a função chamada return. E abre e fecha parênteses. Então, aqui, como que é a função? Vamos traduzir tudo. Eu estou criando uma função, estou passando valores, assumindo que o que a gente vai passar aqui são vetores, tá? É um único vetor com vários números, né? Eu estou atribuindo isso aqui para dentro da minha variável, que eu vou chamar de média, que vai ser minha função, tá? Então, eu estou atribuindo o valor 0 na minha variável soma. Logo depois disso, eu estou fazendo um loop de todos os valores. Eu estou somando os valores aqui, né? E eu estou fazendo eu estou retornando este valor. Tá, isso daqui vai ser um ponto. Eu tenho que passar floats aqui para dentro, tá? Que senão ele vai, na hora que ele dividir, ele vai concatenar para valores inteiros. Então aqui, soma dividido pelo tamanho disso daqui. Beleza? Dividido pelo tamanho do meu vetor, e eu vou colocar aqui simplesmente só vezes 1.0, só para poder ter a variável do tipo float, tá? Só para não deixar de ser um tipo, se deixar de ser um valor inteiro, tá? Então, se eu vier aqui apertar o Ctrl R, contanto que não tenha escrito nada de errado, tá? Vamos ver, o objeto está esperado dentro do in, tá? Aqui onde que eu coloquei, lógico, né? For, isso daqui é in, perdão. Estou acostumado com outras linguagens de programação. Aí agora sim, Ctrl R, vamos voltar para cá. Agora eu tenho, tanto que se eu vier aqui média e eu escrever, veja que eu já tenho aqui toda a minha função. Então vamos colocar, por exemplo, algo bem besta. Por exemplo, se eu vier aqui e quiser a minha
se eu fizer, sei lá, um valor 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então eu tenho 1 mais 2 são 3, com mais 3 são 6, com mais 4 são 10, com mais 5 são 15. Então 3, 6, 10, 15. 15 dividido por 5, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então a minha média vai ser de 3. Beleza? Essa é a média que eu tenho que passar. Vamos ver se nossa função está correta. Se eu vier aqui, eu colocar aqui média, e eu colocar um vetor 1, 2, 3, 4, 5, ele voltou o valor 3, exatamente como a gente queria, tá? Então se eu, por exemplo, vier aqui 3, ele vai voltar o valor 2. Se eu colocar aqui ponto 0, ponto 0, ponto 0, aí vai voltar o valor de média 2. Beleza? Porque 2 mais 1 são 3. Beleza? Se eu colocar, por exemplo, 3,1, aí ele vai aumentar um pouquinho a nossa média. A nossa média nós já temos, tá? Vou tentar acelerar só para não ficar tão demorado esse bendito desse vídeo, tá? Então nós já temos aqui a nossa função de média. Agora nós temos que fazer a função de soma dos nossos valores. Beleza? Então vamos fazer a segunda parte, que é a função da soma deles. Então eu tenho que somar menos a minha média. Então eu vou voltar aqui para o meu código, tá bom? Vou voltar aqui para a minha janela. E agora eu vou fazer a função de quê? Eu vou fazer somente a função dos desvios. Eu vou fazer a função de retorno dos desvios, tá? Então desvios. Beleza? Vou fazer aqui a função e eu vou passar a mesma coisa que são os valores. Beleza? Então eu vou colocar aqui. Então, aqui o que eu preciso? Eu preciso da soma dos desvios. O que é o desvio? É o valor menos a média. Então, eu já posso pegar e salvar a bendita da minha média, tá? Eu vou chamar aqui de med, beleza? Ou somente vou chamar de m, só para não confundir a função média, tá? Ou posso chamar aqui de média valores, e aí eu atribuo qual? Eu vou chamar a função média que eu chamei, e vou passar valores aqui para dentro. Por que é isso? Eu estou chamando a função que eu já criei aqui em cima, e eu estou fazendo o que? Eu estou retornando aqui. Para eu não ter que ficar chamando e executando esse bendito desse código novamente. Beleza? E logo depois disso já tem a minha soma. E eu tenho que fazer o quê? Agora eu tenho que criar um outro for, porque eu tenho que fazer a somatória dele. Então for, aí eu vou colocar aqui in 2 pontos, length de valores. Beleza? E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou ter que fazer o seguinte, agora eu tenho que fazer a soma dos meus desvios. Ah, e não posso esquecer também que eu preciso de uma variável chamada soma. E eu vou atribuir 0.0, pelo menos por enquanto. Tá? Então eu tenho que fazer como? Agora eu tenho que somar os meus desvios. Como que eu faço a soma dos meus desvios? É soma, eu atribuo o quê? Eu atribuo soma, abre parênteses, né? Soma, menos média valores, e eu faço o quê? Elevo ao quadrado. E logo depois disso, eu retorno o soma. Beleza? Eu venho aqui. Eu não lembro se é vezes ou se é este daí, tá? Ou se é o chapéuzinho que eu esqueci, esqueci do inflexo. Se eu voltar aqui, vamos ver se não deu nenhum erro. Não deu nenhum erro. Então vamos só fazer o cálculo aqui rapidinho, só para ver só se não deu, se o valor que a gente tem que voltar dos desvios é o valor correto, tá? Então vamos colocar que aqui o valor seja... Vamos colocar o valor 2, tá? Então eu estou fazendo aqui 1 mais 2 mais 3, que no total vai dar 6 dividido por 3 é igual a 2. Então a média que eu tenho é 2. Então como que eu faço? Eu vou fazer aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui 1 menos 3 elevado ao quadrado, mais 2 menos 3 não, desculpa, aqui é menos 2. 1 menos 2 elevado ao quadrado, mais 2 menos 2 elevado ao quadrado, mais 3 menos 2 elevado ao quadrado. Então, o que nós temos? 1 menos 2 vai dar 1, menos 1, neste caso, elevado ao quadrado, 1 mais. Aqui eu tenho 0, 2 menos 2 é 0, elevado ao quadrado é 0, e aqui eu tenho mais 1, que no final das contas, então, eu tenho que... Nossa, 3! Eu tenho que voltar 2, beleza? E aqui eu vou ter um 1, e aqui eu vou ter um menos 1. Tá bom? Eu vou ter um 1, menos 1 aqui, eu vou ter 1 aqui e aqui eu tenho 0. Tá bom? Então, no final das contas, essa função tem que me retornar 1, 2. Então, se eu vier aqui, desvios, e eu passar a
o meu vetor 1, 2, 3, ele tem que me voltar o resultado 2. Ele voltou o resultado 4. Onde foi que eu errei? Eu devo ter errado em alguma coisa. Então aqui eu tenho a soma, média valores, dividido por 2. Então eu vou colocar aqui média. Eu devo ter errado no cálculo em algum lugar. C1, 2, 3. Beleza? Então, fecha aqui parênteses. Ele voltou 2. Beleza? Então vamos ver aonde foi que eu errei o bendito da minha conta aqui. Então eu deveria ter voltado. Ah, tá. Não, vamos ver se eu fiz certo. Ó. 1 menos 2. Neste caso é 1. Vai voltar 0. Vai voltar. Aqui vai voltar 1. Porque menos 1, 2 menos 1 é menos 1 elevado ao quadrado, 1. Aqui vai dar 0. Beleza? E aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Ele deveria voltar 2. Vamos ver onde eu errei no meu cálculo. Vamos voltar aqui para o meu console. Então aqui eu tenho aqui a soma, que a soma menos a média... Ah! Não, tá certo. A soma menos a média dos valores e no fim das contas eu elevo esse valor ao quadrado. Né? Então vamos voltar aqui para nossa função. Se eu vier aqui eu colocar... Se eu vier aqui exatamente colocar do jeito que eu coloquei, ó, 2, ó, 1 menos 2 elevado ao quadrado, dá 1. Então, aqui, vamos fechar. Vamos fazer aqui novamente. Eu tenho que colocar aqui, ó, 2 menos 2 elevado ao quadrado, 0. Eu tenho que colocar aqui 3 menos 2 elevado ao quadrado. Eu tenho que voltar 1. Então, o desvios que eu deveria voltar, ele deveria estar voltando... Ele deveria estar voltando 2. Não sei porque que esse desvios aqui ele voltou 4. Não me perguntem o que aconteceu. Então aqui, ó, desvios. Vamos chamar desvios novamente. Está voltando 4 agora. Ele não deveria estar voltando 4. Ele deveria estar voltando 2. Então eu tenho soma, né? Menos desvios. Ah, entendi. Eu esqueci de somar aqui. Eu estou fazendo o valor errado, pô. Agora entendi qual que é o meu erro. Eu tenho que voltar aqui, ó. Veja, eu estou fazendo soma, né? Que é soma mais, né? Então eu tenho que pegar o valor neste caso, né? Valores e que é o valor que eu tenho que pegar a soma e aí sim eu desvio, aí sim eu faço o resultado. Ó, veja que eu estava errando nessa parte. Ó, aqui é soma mais, aqui dentro do parênteses é valores, né, que neste caso é o valor ao qual eu estou pegando, seja 1, 2 ou 3, menos a média dos meus valores elevado ao quadrado. E logo depois disso, no fim das contas, eu somo. Se quiser deixar melhor ainda, a gente deixa entre parênteses essa parte. Aí eu volto aqui, Ctrl R, volto para cá, e agora se eu vou jogar aqui desvios, e eu colocar aqui o C, 1, 2, 3, agora ele volta no resultado 2. Beleza? Então vamos ficar aqui pelo menos por enquanto nessa parte, só para o vídeo não ficar tão longo, né? E eu desafio vocês a fazerem as próximas partes, né? Que a próxima parte é você fazer logo depois disso, ó, veja que nós já fizemos esta parte aqui agora, nós já fizemos esta parte aqui agora, né? E na próxima é simplesmente você dividir pela quantidade e logo depois disso você tirar a raiz do resultado, tá? Então nessa aula nós fizemos essas duas partes e eu ensinei para vocês também como fazer uma função que retorna valores. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela embananação que eu tive aqui no final, tá bom? E é isso aí. Beijos na bunda, até mais.